Gostaria que os irmãos abrissem, então, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, e nós leremos a partir do versículo 22. Mesmo sentados, mas em reverência e fé à palavra de Deus, gostaria de convidá-los a ler com atenção e receber pela fé a palavra. Paulo vai dizer assim aos Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Vamos dizer juntos o versículo 25? Se vivermos, andemos também no Espírito. Amém. Ao longo de todo esse ano de 2025, a nossa igreja foi ministrada através de uma série de ministrações, de reflexões que envolveram a Trindade. Então, nos 4 primeiros meses, nós trabalhamos sobre os atributos de Deus, considerando Deus Pai. No segundo quadrimestre do ano, nós tratamos sobre a obra de Jesus, então os milagres de Jesus, a atuação, o ministério de Jesus aqui, quando ele esteve aqui na terra. E nos últimos 4 meses, nós tratamos da ação e a obra do Espírito Santo na igreja. Então, nós falamos, sobretudo o pastor Tassis tratou sobre a ação do Espírito Santo trazendo avivamento, consolo, confronto, nos convencendo do pecado, a obra do Espírito Santo nas nossas famílias, na igreja, individualmente. E nesta noite, nós iremos tratar do fruto do Espírito como uma ação do Espírito Santo na transformação do nosso caráter. Nessa criação, nessa formação desse caráter cristão em todos nós. E desde o início da Escritura, e se nós formos ler os Salmos, ou também as promessas, o Antigo Testamento, a Bíblia o tempo inteiro ele vai usando essas imagens, Então, fala-se de videira, nós cantamos aqui, inclusive, a profecia de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. A própria palavra vai dizer, e Jesus vai se intitular como a videira verdadeira. O salmista, no primeiro capítulo, ele vai dizer que o justo é como essa árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Então, a Bíblia vai falar muito sobre essas figuras, essas imagens que remetem à natureza, para que nos sirvam de ilustração, para que nos ajudem a compreender o ensinamento. No Antigo Testamento vai chamar Israel da videira, mas Jesus ele vai se intitular como essa videira. E Paulo, então, aqui nesta carta aos Gálatas, ele vai falar a respeito de frutos. Ele vai usar esse símbolo, essa simbologia, para expressar algo, uma ação que o Espírito Santo de Deus faz na vida de todo crente. E aí, para que nós possamos entender qual é o contexto que Paulo está escrevendo essa carta, a carta aos Gálatas, na Galácia, os cristãos na Galácia, eles eram predominantemente gentios. Isso quer dizer que eles não eram israelitas, eles não eram judeus. E aí esse povo gentio, eles receberam a palavra de Deus e eles foram convencidos pelo Espírito Santo e estavam crescendo no Senhor. Mas o que acontece é que Paulo escreve uma carta com uma certa urgência. É tanto que no primeiro momento Paulo vai explicando, no primeiro capítulo, no que consiste o seu ministério, o seu apostolado. Depois ele dá seguimento falando como se deu o seu ministério para com os gentios. E aí ele vai ser muito incisivo com os Gálatas. Ele vai chamar de tolos, Gálatas insensatos. Por que vocês caíram no sentido de trocar a compreensão da graça por uma vida carnal, baseada nas obras da lei? E aí a preocupação de Paulo, quando ele escreve essa carta, não era como, por exemplo, foi na carta aos Coríntios. Em Corinto era uma igreja que estava sendo abalada fortemente por pecados, sobretudo sexuais.
Havia muita carnalidade na igreja de Corinto. E a grande exortação de Paulo era a respeito disso. Havia muitos dons, muitas manifestações de dons, mas também havia muita carnalidade na igreja em Corinto. Já na igreja na Galácia, a preocupação de Paulo era esta. Eles eram gentios, eles ouviram o evangelho da graça. Qual é o evangelho da graça? Que a salvação se dá mediante a fé e por causa da graça de Jesus. Eles ouviram essa mensagem, mas no convívio com os judeus daquela época, eles começaram a ser seduzidos. E eles achavam, seduzidos pela mensagem judaizante, que era necessário, mais uma vez, eles se circuncidarem, que era um rito da religião judaica, e que não era mais necessário essa circuncisão, porque agora a nossa aliança se dava mediante o sangue de Jesus. Era este contexto que estava acontecendo, e aí Paulo vai dizer assim, Gálatas, por que vocês estão declinando da graça, da mensagem da graça, e estão sendo seduzidos por essa mensagem? A ideia era que os Gálatas, a igreja na Galácia, não estava abandonando Jesus, mas ela estava silenciosamente substituindo a dependência do Espírito Santo e a supremacia da obra de Cristo através da graça pelo cumprimento de regras. Esse é o contexto da igreja da Galácia. Quando é que esse contexto se aplica a nós hoje, igreja do século 21, 2025, quase 2026? Quando nós entendemos que a nossa salvação, ou que a nossa aproximação de Deus, ou que a bênção de Deus para com a nossa vida, está relacionada ao cumprimento de regras. Está relacionado a certos ritos que eu faço. Então é como se eu fosse acumulando créditos com Deus, porque logo eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas. Deus tem uma dívida comigo. Logo, Deus, ele quase que é coagido a me abençoar, porque eu sou uma pessoa que frequento assiduamente a igreja. Eu estou sempre aqui, eu sou fiel na oração, no compromisso com a igreja local. Então, é como se a gente, no fundo, achasse que merecesse o favor de Deus, por causa das obras que nós operamos. Só que Paulo vai explicar aos romanos, vai explicar à igreja da Galácia, vai explicar aos Efésios, vai explicar aos Coríntios, que a obra de salvação, ela não vem das nossas obras. A ação salvadora de Deus não se dá porque, no fundo, eu não sou tão mal. Eu nunca roubei, eu sempre fui um bom filho. Eu me esforço para ser uma boa esposa, eu sou trabalhador, eu sou trabalhadora, eu voto na direita, eu sou uma pessoa que tem bons hábitos, bons costumes, logo, eu não sou tão mal assim. Paulo vai exortar a igreja da Galácia, vai exortar os coríntios e vai exortar todas as igrejas da Ásia, nesse sentido de lembrá-los que a salvação se dá mediante a fé. Isso que ele vai dizer em Efésios capítulo 2. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É graça mediante a fé. E aí o que a igreja da Galácia, ela estava no meio ali, no meio do legalismo. Porque logo eles estavam mais preocupados com as coisas externas do que na ação interna do Espírito Santo. Veja se isso não acontece nos dias de hoje, na igreja do mundo. Nós temos manifestações de dons, nós temos igrejas cheias, nós temos pessoas chorando, levantando as mãos, aplaudindo, fazendo grandes espetáculos aqui no que nós chamamos de altar. Nós temos pregadores que pregam sermões que são comoventes, que chamam a atenção das pessoas, que atraem milhares e milhares e milhões de seguidores, que as igrejas estão cada vez mais enriquecidas, mas quantos escândalos no nosso meio? Quantos escândalos no nosso meio? Quanta vida dupla, quanta hipocrisia, quanta falsidade no nosso meio. Mas nós sabemos fazer o que é exterior.
Nós sabemos agir, a linguagem cristã, nós sabemos como nos relacionar, nós sabemos como nos vestir, nós sabemos. E aí a preocupação de Paulo era essa: Gálatas, não sejam seduzidos por esse discurso de que basta o exterior, de que basta você cumprir regras, de que basta você bater o ponto, de que basta que o pastor veja que você deu conta daquela programação mais ou menos ali, que você foi no domingo, já que eles encorajou tanto a igreja para ir ao evangelismo, eu fui, e aí pronto, o pastor não tem mais o que dizer, eu já fui ao evangelismo. Paulo está dizendo isso: não se deixe seduzir por esse discurso. E aí ele continua, e ele vai falando neste penúltimo capítulo, que é o capítulo 5, ele formula uma pergunta, no capítulo 3, tendo começado pelo Espírito, agora vocês são aperfeiçoados pela carne. E ele continua no capítulo 5, não apresentando uma lista de regras para corrigir o comportamento dos Gálatas. Essa lista que nós falamos desde o início, Maiara mencionou sobre o fruto do Espírito, Dayana mencionou sobre o fruto do Espírito. Aqui não é uma lista de regras. Você precisa amar, você precisa ser alegre, você precisa ter paz, você precisa ter paciente. Não. No capítulo 5, Paulo está dizendo assim: olha, Gálatas, vocês foram salvos pela fé, mediante a fé, por causa da graça. Mas existe uma luta no seu interior, uma batalha no seu interior, que a natureza desta luta vai condizer na forma como você vai viver, como você vai pensar, que tipo de coisas vocês vão desejar. E aí ele vai dizer que cada uma delas opera de uma forma específica. A primeira delas, que é a carne, ela produz obras da carne. E a segunda, que é o Espírito, produz o fruto do Espírito. Ele não está falando de pecados e virtudes. Ele está falando sobre um poder que governa a minha forma de viver. Porque o grande problema, muitas vezes, em que nós, como igreja, como cristãos, sobretudo de muito tempo, eu nasci num lar cristão, como os meus filhos, como os filhos de Ana, de Ivo e alguns dos filhos de vocês. A gente nasceu no lar cristão. E às vezes a gente cresce com uma ideia de que pecado, de que problema diante de Deus é o que eu faço. Então, logo, se eu não mentir, está tudo bem, eu posso tomar ceia. Logo, se eu não fiz tal coisa, não tem nenhum problema, eu não estou fazendo nada, eu não fiz nada grave, eu não fiz nada. Mas Paulo está dizendo que não é simplesmente o comportamento que é um problema. Paulo está dizendo que existe um problema de natureza, existe um problema de força que vai me conduzindo a ser um tipo de pessoa. E aí Paulo está dizendo isso: existem duas forças dentro de você, a carne, que produz obras da carne, e existe o Espírito, que produz o fruto do Espírito. E aí pensemos na igreja da Galácia, para encerrar essa introdução, como uma casa que tem uma rachadura no alicerce, uma rachadura enorme no alicerce. Mas você vai lá e coloca um porcelanato por cima, você vai lá e pinta as paredes, você vai lá e constrói um teto maravilhoso, moderno e sofisticado. Resolve o problema da casa? Não. Porque o problema está na estrutura da casa. Então, se eu creio errado, logo eu ajo errado. Se eu penso errado, logo eu tomo decisões erradas. Então, não diz respeito simplesmente a dizer assim: mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Mas o que o Espírito Santo tem operado dentro de mim para o tipo de pessoa que eu sou? Não simplesmente aquilo que eu faço. Se, por exemplo, eu penso e eu assumir a compreensão de que este alimento não me faz bem e que eu não vou comê-lo porque ele não me faz bem, logo eu não como. Mas antes de comer, eu preciso tomar a consciência. É isso que Paulo também vai dizer aos Romanos, no capítulo 12. Então, a pergunta de Paulo não é: Gálatas ou Igreja Batista Missionária, o que vocês estão fazendo? Vocês estão sendo bonzinhos? Vocês estão sendo bons cristãos? A pergunta não é essa. A pergunta que Paulo fez aos Gálatas e a pergunta que o Senhor faz para o nosso coração essa noite é: quem está governando você? Quem governa as suas reações? Quem governa aquilo que você deseja? Quem governa a forma de você pensar?
Quem governa o que ocupa o teu pensamento durante o culto, o que ocupa o teu pensamento em casa, o que ocupa o teu pensamento durante a semana, quem governa a forma como você vive a sua vida. E por mais que nós tentamos fingir determinada maturidade espiritual, o fruto, ele aparece. Como se você plantar uma manga, um pé de manga e a manga vai crescendo ali verde. Se você pinta de amarelo, ela amadureceu? Não, ela não amadureceu. Uma hora ou outra, o fruto é evidenciado. E Jesus, ele vai dizer isso. Vocês serão conhecidos não pelas atividades que vocês fazem. Vocês não serão conhecidos pelos títulos que vocês carregam. Vocês não serão conhecidos por tantas coisas que vocês acham que fazem e que são importantes. Vocês serão conhecidos pelos frutos. E aí é sobre o fruto do Espírito que nós iremos meditar nesta noite. Já estamos meditando. Nós traremos 3 grandes pontos aqui para falar acerca deste aspecto, né, deste tema que foi colocado em nosso coração, o fruto do Espírito como esse agente na transformação do nosso caráter. Deus tem algo para transformar no nosso coração, não necessariamente nas nossas circunstâncias. Porque muitas vezes Deus não muda a circunstância, ela continua. E aí a gente, por mais que bata o pé, que decrete, ela continua em 2026. Mas o compromisso de Deus não é necessariamente mudar exteriormente, mas é mudar dentro do nosso coração também. Mas o primeiro ensinamento que nós trazemos essa noite, que é o fruto do Espírito, ele tem uma fonte. Ele tem uma fonte, pertence a alguém. E esse fruto pertence ao Espírito Santo. Veja o versículo 22. Mas o fruto de quem? Do Espírito. Não é o fruto da igreja, não é o fruto do discípulo, não é o fruto daquele que se esforça, não é o fruto daquele que é bom, que se santifica. O fruto pertence ao Espírito. E quando nós entendemos que essa obra ela é do Espírito, ela ajuda duas categorias de pessoas. A primeira categoria de pessoas é aquela que acha que consegue algum benefício com Deus ou meios de salvação mediante a sua performance. Não é. Se você tem condições de louvar a Deus, é obra do Espírito. Se você tem condições de contribuir na obra de Deus, é a ação do Espírito Santo lhe dando saúde e abrindo portas de emprego. Se você tem condições de ministrar, de ensinar, de evangelizar, bênção de Deus na sua vida que distribuiu dons e talentos e por isso você tem condições de servir e contribuir na casa do Senhor. Tudo provém do Espírito. Então isso já nos tira a arrogância de achar que a gente pode alguma coisa, que a gente sabe alguma coisa a partir das nossas próprias forças. Mas existe uma outra categoria de pessoas a quem essa verdade consola. É você que tem consciência de que você não pode. Você olha para essa lista aqui: amor, alegria, paz, benignidade, paciência, bondade, fé, brandura, mansidão. Você olha para essa lista e diz assim, não, é impossível, eu não dou conta, eu não consigo, humanamente eu não sou essa pessoa. Essa é uma boa notícia para você, o fruto é do Espírito, é Ele quem age em mim e você. A obra é da carne, porque obra remete àquilo que eu faço. A facção, a inveja, a divisão, uma série de promiscuidade, é obra da carne, a gente consegue fazer, é resultado do esforço humano. Agora o fruto é um resultado natural que eu não tenho controle. Você já conseguiu ter controle de uma árvore que frutificou na sua casa ou no lugar onde você estava? Não, você cuidou, você podou, você colocou num lugar onde pegasse sol, fosse aguado, alguma coisa assim. Mas você controlou a produção de frutos daquela planta? Não. Porque é algo natural, é algo que eu não tenho controle, eu não tenho domínio, foge da minha competência, porque é fruto do Espírito. E aí Jesus ele vai dizer isso em João 15. Vocês estão ligados à videira verdadeira. E porque vocês estão ligados à videira verdadeira, vocês produzem muito fruto. Sem mim, vocês sabem esse versículo, Jesus disse, sem mim
nada podeis fazer. A ação é do Espírito. Então, onde o Espírito reina, se eu sou uma pessoa guiada pelo Espírito, nós falamos esses últimos 4 meses, todos os domingos. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? E a nossa igreja levanta a mão e eu levanto junto. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero receber do Espírito Santo as bênçãos que Ele tem para a minha vida, os dons que Ele quer derramar sobre a minha vida. Eu quero. Mas Paulo está dizendo aqui, e esta também é uma verdade ao meu e ao teu coração, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa transformada. É como você olha para uma criança, Maiara está aqui, e eu fico com o coração na mão com Maiara com essa barriga desse tamanho aqui, subindo e descendo. Mas seria estranho Maiara dizer que estava com 8 meses? Misericórdia, meu Deus. Que Maiara está com 8 meses com a barriga bem pequenininha. A gente achar isso normal? Não é normal, é o organismo de Maiara. Tem uma barriga assim bem pequenininha, baixinha. É o jeitinho dela. A gente diria isso? Assustaria. Como assim, Maiara? Tu está com 8 meses, sei lá quantas semanas, que eu não sei falar de semanas, e você está com uma barriga desse tamanho, ela deveria ter crescido, ela deveria ter desenvolvido, é natural que ela desenvolva. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Vocês pertencem a Deus, vocês têm o Espírito Santo habitando dentro de vocês, então é natural que vocês cresçam, porque essa obra é o Espírito Santo que faz. Isso é um alívio para a nossa alma, querido, porque eu, pessoalmente, eu olho para mim e digo assim, não dou conta. Eu não sou capaz. Meu Deus, o Senhor sabe como eu sou oscilante, medrosa. Uma lista de coisa ruim que baixaria o critério aqui. Eu não tenho condições. E toda vez que eu olho para mim, eu dou passos para trás, eu regrido. Mas toda vez que eu estou olhando para os montes, como Jane ministrou aqui no louvor, toda vez que eu olho para o alto, eu lembro que o meu socorro vem dele, eu lembro que a capacitação vem dele, eu lembro que a provisão vem dele, eu lembro que as virtudes que eu preciso desenvolver também serão concedidas por ele. Essa é uma certeza que tem que trazer esperança para você e para mim. Muitas vezes nós escutamos uma mensagem, você não faz, você não consegue, você não sei o que lá. Olhe para você com sinceridade e diga assim, Deus, eu não faço mesmo, eu não consigo mesmo. Mas eu tomo com poder e fé a promessa que o Senhor está dando a mim através da tua palavra. O fruto é do teu Espírito. O Espírito habita em mim e Ele há de formar essas virtudes no meu coração. Se você olhar para a sua história, e eu consigo fazer isso com muita tranquilidade, eu não sou quem eu gostaria de ser. Estou muito longe, inclusive de ser aquilo que Deus gostaria que eu fosse. Muito longe, muito, mas muito mesmo. Milhas e milhas de distância. Mas eu olho para trás, eu já não sou mais a mesma de antes. Eu não sou mais. Eu não desejo mais as mesmas coisas. Eu não tropeço mais nos mesmos erros. Eu não tenho mais as mesmas inclinações. Por quê? Porque eu amadureci, porque eu estudei, porque eu conquistei uma posição social. Meus irmãos, isso é nada. Paulo vai dizer que isso não passa de esterco. Por que eu consegui passar e superar e não ser mais a mesma pessoa? Porque a obra que o Espírito Santo começou em mim, Ele há de completá-la até aquele dia. Porque esta é uma obra que vem dEle. Então olhe para a sua fraqueza e ministre para o seu coração, a minha força vem do Senhor. Olhe para a sua falta de controle e diga, Jesus, a tua palavra diz que eu tenho o teu Espírito e o fruto do teu Espírito é domínio próprio. Manifesta na minha alma, me permita me submeter à ação do teu Espírito para que eu seja outro, para que eu seja outra. Esta é uma ação que o Espírito Santo faz em mim e em você. E quantas vezes, e talvez você também seja essa pessoa, nós dizemos assim, eu tento ser paciente, mas não consigo. Eu tento me controlar, mas quando eu vejo, não dá. E às vezes a gente até se gaba disso, não é? Às vezes a gente até diz, não, eu consigo disfarçar não sei o que lá, mas a cara eu não consigo disfarçar. E a gente se gaba dos nossos descontroles.
A gente se gaba das coisas que a gente faz. E muitas vezes a gente está nesse esgotamento emocional de não conseguir ser quem a gente gostaria de ser. O problema, amado irmão, não é que você está tentando pouco ser diferente. Às vezes você pode estar tentando muito. Você pode estar assim, no seu interior, buscando loucamente ser diferente. Às vezes o problema, assim como na igreja na Galácia, às vezes o meu e o teu problema está tentando na fonte errada. Porque não é nas inúmeras tentativas em que nós conseguimos a transformação do nosso caráter, mas é estar conectado à videira verdadeira. Portanto, a pergunta não é esta que eu faço para os irmãos: vocês estão se esforçando o suficiente para ser bons cristãos? Nem precisa me responder. Mas a pergunta é, e eu quero que você reflita sobre ela: você está vivendo sobre a ação contínua do Espírito Santo? Isso faz toda a diferença. Porque eu tiro o peso e a responsabilidade de mim, que não tenho condições, que não sou forte o suficiente, que não sou corajosa o suficiente, que não sou sábia o suficiente, e coloco no Senhor, que é a fonte de todas as coisas. É como na narrativa de Lázaro. Isso nos ilustra muito bem essa verdade. Lázaro, a palavra vai dizer que Jesus, ele diz: Lázaro, sai, né? Vem para fora. E Lázaro, depois de ter recebido vida de Jesus, ele se levanta e anda. Mas Lázaro conseguiria sair do túmulo por conta própria? Não, porque ele estava morto. Ele só consegue agir porque ele recebeu vida. Primeiro ele recebe vida, depois ele sai. E é esta a promessa que Deus também exige de mim e de você. Você poderá receber uma vida transformada, um nome transformado, uma identidade transformada, se esse enchimento do Espírito Santo também redundar na mudança do seu caráter. Irmão, sinceramente e pessoalmente, pouco importa se você consegue manifestar uma série de dons, se você é habilidoso numa série de coisas, se você consegue performatizar muito bem num sermão, se você tem uma voz extraordinária, se você consegue ensinar, engajar multidões, se a sua oração arrepia todo mundo, mas se você e eu, e me coloco como primeiro lugar nessa fila, nós não recebemos essa transformação através do Espírito Santo, o Evangelho não tem tido efeito no meu e no teu coração. Porque Jesus, ele vai dizer, naquele dia muitos dirão, em teu nome eu profetizei, eu falei, eu fiz, eu operei. E o próprio Deus vai dizer assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Isso é uma coisa muito séria. E essa ação do Espírito Santo, esse fruto do Espírito Santo, não é um pré-requisito para a salvação. Não é. Porque é exatamente o contrário do que Paulo estava dizendo. Ele está dizendo, porque vocês receberam o Espírito Santo, mediante a graça e merecidamente, vocês enquanto ainda eram pecadores, o Senhor lhe amou, Ele concedeu a graça de serem salvos, porque vocês receberam o Espírito Santo, agora vocês conseguem viver uma vida transformada. E isso é importante para a nossa vida. A vida cristã, ela não é sustentada pelo que nós fazemos para Deus, mas pelo que Deus está fazendo em nós. Qual é o primeiro ensinamento desta noite, através do fruto do Espírito, dessa compreensão? É que o fruto do Espírito pertence ao Espírito, não pertence à igreja. Não é esforço humano, não é o quanto você é resiliente e empenhado, não diz respeito a se você é forte e você não oscila. O fruto pertence ao Espírito. Guarde isso no seu coração. E se pertence ao Espírito, Ele se encarrega de operar em nós. A segunda verdade que nós aprendemos através da leitura da Sagrada Escritura, que Paulo escreve aos Gálatas, é que o fruto do Espírito, ele tem um objetivo. Ele não existe de maneira abstrata, simplesmente por existir. Ele pertence ao Espírito, ele é uma obra que o Espírito faz, mas ele faz em nós. E essa obra que o Espírito faz, o conteúdo do fruto do Espírito, é a formação do caráter de Cristo em nós. Veja
volte aqui comigo. Vai que a gente memorize aqui o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é... O que está escrito? Os frutos do Espírito? Na sua Bíblia tem isso? Não, na minha também não tem. Porque é um só. É o fruto do Espírito. Então a gente não diz assim, os frutos do Espírito são. Não, porque não são os frutos. É um fruto do Espírito. É como uma tangerina. A gente não já viu uma tangerina, uma mexerica, como é que chama? Vários nomes a gente tem para a mesma laranja. Você não tem vários gomos ali, mas não é uma fruta só. Você não pega um alho, por exemplo, uma cabeça de alho. Vamos melhorar aqui, o negócio fica mais fácil. Você não diz assim, isso aqui é um alho com um dente. Você diz assim, isso aqui faz parte desta cabecinha aqui, dessa junção aqui. Então, é o fruto do Espírito. Quando nós entendemos que é o fruto do Espírito, essas virtudes, elas não são desenvolvidas separadamente. Eu falei uma coisa esses dias que eu achei engraçada. Eu estudando sobre isso... E me contradisse numa fala com o meu digníssimo marido. Eu disse assim, Tarsis, Maria estava tirando o meu juízo, e aí eu disse assim, olha, o amor de mãe é incondicional. Eu acho que eu li isso na internet. O amor de mãe é incondicional, já a paciência não é. A paciência não é incondicional, porque eu já perdi. Naquela mesma hora, ele olhou e riu e disse assim, pois é, mas Paulo vai dizer que o amor é paciente. Que tipo de amor é esse que você sente? Que ele tem a paciência bem pequenininha? Eu digo, pronto, retire o que eu disse. Não está mais aqui. Quem disse que não tinha paciência? Opera, Jesus. A tua obra em mim me concedendo paciência. Sabe o que isso quer dizer, amado irmão? Porque o fruto do Espírito, que é um só, vai produzir em mim, em você, o caráter de Cristo. Isso quer dizer que estas 9 virtudes que nós estamos dizendo aqui, elas não são fragmentadas. Ou seja... Eu não posso dizer e pensar assim, Deus está trabalhando na vida de Clébia e um dos frutos do Espírito, que é a longanimidade, menina, exercida, viu, na longanimidade, ali é paciente. Mas já Joelma é o domínio próprio. Pensa numa mulher controlada, é o domínio... Veja, eu estou dizendo assim, que existem cristãos específicos para cada virtude. Meu amado irmão, isso não existe. Sabe o que Paulo está dizendo? Que existe esse conjunto de virtudes que o Espírito Santo que habita em nós e que pertence a Ele, esse conjunto de virtudes vão sendo produzidas, manifestadas, geradas no interior do cristão. Isso quer dizer que o cristão, ele é capaz, por causa da ação do Espírito Santo, ser longânimo, manso, ter fé, ter alegria, ter longanimidade, ser bom, ter temperança, etc. Porque esta é uma obra que o Espírito Santo de Deus faz em mim e em você. Então a gente já aprendeu que a gente nunca mais vai falar os frutos, mas é o fruto, que quer dizer o caráter de Cristo sendo formado em nós. Paulo vai dizer isso, inclusive, nos versículos anteriores. Ele vai dizer, eu tenho como dores de parto, a fim de que o caráter de Cristo seja gerado em vocês. Imagina que coisa profunda. Paulo, ele não está dizendo assim, eu quero que vocês sejam muito animadinhos, igreja. Eu quero que vocês se sintam bem confortáveis aqui na igreja. Ninguém se ofenda, ninguém fique triste aqui na igreja. A gente quer todo mundo assim, felizinho. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, eu sofro dores de parto para que o caráter de Cristo seja formado em você, para que você seja parecido com Cristo. Por isso, o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele produz esse fruto e ele desenvolve esse caráter dentro de você e de mim. E alguns estudiosos que vão tratar deste capítulo, eles vão dizer que essas várias virtudes, elas podem ser organizadas em 3 partes. Uma delas que se refere ao meu relacionamento com Deus, esse caráter de Cristo produzido em mim, que me transforma em relação ao meu relacionamento com Deus, que me transforma em relação ao meu relacionamento com o outro, e que me transforma em relação ao meu relacionamento comigo mesmo. E aí, dentre os autores que eu destaco, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a primeira tríade, que seria amor, alegria e paz.
O Espírito Santo de Deus gera em nós, ele gera no seu coração e pela fé receba isso. Foi o que Maiara disse aqui. Você pode dizer assim, não, eu não sou essa pessoa. Realmente, você não é. Eu também não sou. Mas pela fé, eu creio. O Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele está operando essas virtudes. E ele há de completar em mim até aquele grande dia. Pela fé, eu recebo essa promessa. E uma dessas virtudes é o amor. A Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer isso aos romanos, vocês amam porque você foi amado primeiro. O fruto do Espírito me ajuda a compreender este amor que eu recebo de Deus, que é gracioso, é um amor que é constrangedor, mas o fruto do Espírito também me impulsiona a amar o outro. No meu relacionamento com Deus, quando eu aprendo que eu sou inundado do amor de Deus, eu fui perdoado por Deus, eu fui aceito por Deus, como é que eu vou viver uma vida de ressentimento? Como é que eu vou viver uma vida de tristeza, de angústia? Eu vou tratar mal, eu vou fazer acepção de pessoas. Se Deus, que era justo, que poderia ter me rejeitado, não me rejeita. Este amor de Deus que Paulo vai dizer, nos constrange. E este amor, ele é sustentado pelo Espírito. E no seu coração e no meu coração, essa é uma verdade. Me lembro do pastor Wagner. Qual era a frase dele? Jesus te ama, jovem. Chega, doeu o coração. Exatamente era esta frase. Jesus te ama, jovem. E essa certeza do amor de Deus é o que nos faz olhar para o dia de amanhã com esperança. O Senhor te ama. O Senhor te ama. E essa certeza de que eu sou aceita, de que eu estou na presença dEle com aceitação. Eu posso usufruir do amor de Deus, porque o amor de Deus foi me dado quando eu ainda era pecadora, não depende de mim, porque Ele me ama, eu também posso amar. Uma segunda coisa que Paulo vai dizer, que é virtude do fruto do Espírito, alegria. E nós cantamos aqui a promessa de Abacuque. Veja o que Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que as circunstâncias não mudem, ainda que a porta de emprego não seja aberta, ainda que não venha aquela realização que eu tanto gostaria, ainda que as coisas não saiam da forma como eu gostaria, todavia, em Deus eu me alegrarei. Eu e você podemos ser alegres. Um crente triste, e aí eu falei esses dias para uma pessoa sobre tristeza. Tristeza é uma emoção que Deus colocou em nós, é uma bênção a tristeza. Porque sem a tristeza eu não choro quando eu cometo um erro, eu não me compadeço da dor do outro. A tristeza é uma bênção da parte de Deus. Mas a alegria é fruto do Espírito. Isso quer dizer que eu não sou dominada pelas minhas emoções da tristeza. O crente, ele pode ser alegre, porque a alegria provém de Deus. Então eu posso estar no momento como Najara ministra a minha vida, você está aqui essa noite. É exatamente isso, é a capacidade de me alegrar no Senhor, de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor, ainda que todas as circunstâncias estejam desfavoráveis. Todavia, eu me alegro no Senhor. Faça isso. Se você vive uma vida cabisbaixo, triste, dominada pela angústia, pela tristeza, pelo abatimento de alma, se lembre, a alegria é fruto do Espírito. Ministra para a tua alma. Senhor, me ajuda a me alegrar. Nós lemos isso no capítulo 4 de Filipenses essa noite. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se no Senhor. Eu vos digo, todavia, ratifico, alegre-se no Senhor. É isto que Paulo está dizendo aqui. Alegria é fruto do Espírito, mas também paz é fruto do Espírito. Quando nós pensamos em paz, Paulo também vai falar isso aos filipenses. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. A paz de Deus é quando eu olho para o futuro, eu olho para o dia de amanhã, e eu penso assim, eu não sei como é que vai ser. Não sei como é que as coisas vão se processar. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Se as coisas vão fluir, se não vão fluir. Contudo,
a paz de Deus, que excede a minha compreensão, vai guardar como um guardião, como uma sentinela o meu coração. E quem desfruta da paz de Deus não é dominado pela ansiedade, pela perturbação com relação ao dia de amanhã, porque eu confio de que o dia de amanhã e de que o meu futuro pertence ao Senhor. Quem consegue nessa geração ter paz? Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, amado irmão? Quem consegue nessa geração de tanta comparação, de tanta disputa, de tanta violência, ser alegre? Quem é cheio do Espírito Santo de Deus? Quem consegue amar apesar das dificuldades, das desavenças, apesar do pecado humano? Quem consegue receber este amor de Deus que não é merecido? Quem consegue? Quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Mas uma segunda tríade é com relação ao meu relacionamento com o outro. As 3 outras virtudes que Paulo vai dizer são longanimidade, benignidade e bondade. Foi o que eu falei a respeito da minha filha. O meu amor é grande, mas a minha paciência é pequena. Tá certo isso? Tá não. E a gente fica repetindo isso, de geração em geração, achando isso o máximo. Ah, meu pavio é curto. Mas, meu filho, isso só revela que você e eu precisamos de enchimento do Espírito, não é? Então, pare de ficar se gabando de problemas que a Bíblia diz que são pecados. Eu preciso parar de fazer isso, porque a primeira virtude que Paulo está dizendo em relação ao meu relacionamento com o outro é longanimidade. Sabe o que quer dizer longanimidade? Paciência enorme, muita paciência. Aí o outro erra na medida do café, você já perdeu a sua manhã, porque errou a medida. Que café forte, pronto, já perdeu. Que café fraco. Não é assim que a gente faz? Meu Deus, você está atrasado, perdeu a alegria do culto, porque o outro está atrasado. Porque o outro demora, olha para Jesus, que é a nossa referência de caráter perfeito. Ele olhava para os discípulos lentos de aprender. Valha-me Deus. Imagina, os discípulos viram a primeira multiplicação. Eles estavam ali, comendo, multiplicando. Aquela coisa linda, todo mundo com o cesto cheio, comeram, foram para casa farto. Na segunda vez, faltou comida, os discípulos olham e dizem, e agora, Jesus? Aí a paciência de Jesus é bem longa. Ele mais uma vez, porque, meu pai do céu, eu fico logo pensando se fosse comigo. Eu meu filho, você não viu o que eu acabei de fazer, né? Mas Jesus, ele é longânimo e é este caráter que precisa ser aperfeiçoado em mim e em você. E muitas vezes nós achamos que essa performance de crente é aqui na igreja. Porque a gente diz aleluia alto, porque a gente dá glória, porque a gente dá uns saltinhos, pulinhos. A obra do Espírito Santo é na tua casa também. É na forma como você trata o seu marido, o seu filho, a sua esposa. Que tipo de servo você é no seu trabalho. O que os vizinhos pensam ao seu respeito. Como você trata a pessoa do fiteiro, do banco, do supermercado. Como você é com seus clientes ou com o seu chefe. Esta ação do Espírito Santo, ela é fora desta igreja, amado irmão. Porque aqui é muito fácil a gente ser crente. É fácil, porque tem gente mandando, dê amém, aí a pessoa, amém. Outro diz, dê glória, irmão, aí glória. Outro canta a musiquinha que você já conhece. É a coisa mais fácil do mundo, não é? Lê o versículo, você está ali lendo, oh, amém, meu Deus, que coisa bela, pessoa piedosa. Pensa que coisa linda, mas pergunte ao meu filho como eu sou como mãe. Porque é ali que a obra do Espírito Santo está sendo trabalhada no meu coração. Quantas vezes nós atribuímos como os Gálatas a uma performance, a um jeito de fazer. Amados irmãos, tantos escândalos nós ouvimos no ano de 2025 próximos de nós. Pessoas com performance, pessoas que sabiam o traquejo das coisas. Mas quantos escândalos no nosso meio. Isso é para nos causar constrangimento, temor, é para nos colocar os joelhos no chão. Porque a palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer, o evangelho ele é blasfemado por causa de quem? Nossa, por sua causa, por minha causa.
Porque nós estamos preocupados com o jeito de fazer as coisas e passamos anos após anos sendo a mesma pessoa. E eu tenho uma boa notícia para dizer ao seu coração essa noite. O Espírito Santo de Deus, ele é capaz de produzir transformação no seu interior. Ele é capaz de me fazer longânima. Eu olho para mim, é impossível. Longanimidade, pronto. Não, essa é demais. Porque ela não vem de mim, ela é obra do Espírito Santo de Deus. Ela nos dá a capacidade de pensar antes de agir. Aquieta. Tenha paciência com o processo do outro. Tenha paciência com o tempo de espera. Tenha paciência. Longanimidade é um negócio bem grande. Benignidade é a disposição de ser gentil. Eu tive uma oportunidade de aprender uma coisa como não ser. Eu falei o nome errado de uma pessoa no áudio. E eu tomei um susto tão grande. E eu falei o nome errado e falei várias outras coisas. Porque os irmãos sabem, eu gosto bastante de falar, né? Quem me conhece já sabe. E falei muitas coisas no áudio. E a pessoa só me respondeu assim, com o nome dela corrigido, bem grande assim. Letra maiúscula. Só. A única resposta dela foi essa. E eu juro diante de Deus que eu não entendi aquele nome bem grande. Eu não entendi, assim. O que aconteceu? O seu nome? Não, porque você falou o meu nome errado. Veja, precisa de uma coisa como essa? Não. Sabe, o caráter do crente, ele se expressa também na gentileza. Você pode muito bem ter o seu temperamento, você pode ser uma pessoa prática, resolvida, você pode ter sido criado numa cultura sem muito denguinho, sem muito traquejo, sem muito negocinho. Você pode ter sido criado assim, mas você é nova criatura em Cristo. Diga assim, Jesus, me ensina a falar com gentileza. Me ensina a ser terno com o outro, a ter paciência no trato, a ter uma forma não julgadora de tratar, a não fazer tratamento com acepção com os outros. Olha a forma como Jesus tratou a mulher samaritana com respeito, com dignidade, com atenção. Isso é testemunho também. E esta obra em nós é operada pelo Espírito Santo. Atente-se como você se comunica, seja benigno. Seja delicado, por que você precisa ser rude? Se você tem o Espírito Santo dentro de você, mas também bondade é fruto do Espírito. A Bíblia vai falar várias vezes sobre ser bom. O que é ser bom? É colocar o amor em ação. Seja bom. Agora, seja bom pensando que você consegue ser bom por causa do Espírito Santo. E a terceira e última tríade que Paulo vai dizer são as últimas virtudes, que são fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ela diz respeito ao que eu faço comigo mesmo. Ela é interior. A primeira diz respeito ao meu relacionamento com Deus, amor, alegria e paz. É Deus quem me dá, eu desfruto dessas bênçãos de Deus. A segunda, em relação ao outro, eu devo ser longânimo, eu devo ser benigno e bom para com o outro. Mas a última tríade diz respeito à fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade é a coerência entre o que eu digo e o que eu faço. Uma das narrativas que mais ministram ao meu coração é a vida de Daniel. É a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram fiéis a Deus, independente do que poderia acontecer com eles. Nós estamos estudando um livro que tem sido uma bênção na minha vida. E dos ensinamentos desse livro diz respeito assim, de que o nosso Deus, Ele não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos deu o espírito de amor, moderação e poder. E aí o autor ele vai dizer que muitos dos nossos medos é porque nós estamos nos protegendo o tempo inteiro. A gente teria uma oportunidade de ser fiel aos nossos princípios, de ser fiel à nossa fé, de ser fiel à nossa igreja, mas a gente está se protegendo o tempo todo. Mas o que vão pensar sobre mim, né?
O que vão achar ao meu respeito? Então eu não vou falar não. Então eu não vou me meter não. Então eu não vou me envolver não. Fidelidade é fruto do Espírito. É virtude do Espírito que Ele me dá condições de ser fiel. Eu olho para a vida desses homens da Bíblia, eles não foram fiéis porque eles eram resolutos em ser fiéis, mas porque havia essa condução do Espírito Santo dando essa condição. E as duas últimas virtudes são mansidão e domínio próprio. Olha o que Paulo vai dizer no final: contra essas coisas não há lei, pois aqueles que estão em Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Domínio próprio não diz respeito a você ser uma pessoa que fala calminho. Porque tem muita gente, você conhece uma pessoa assim, que fala assim, bem calminho, mas por dentro é um turbilhão no coração. Não é? Aquela coisa... o estresse é tão grande que dá no corpo, no cabelo, nas unhas. Pronto, a pessoa está ali quase sendo destruída por dentro. Mas eu estou falando bem como isso não é domínio próprio, não. Domínio próprio é a capacidade que o Espírito Santo de Deus me dá e lhe dá de ter controle sobre os meus desejos. Por exemplo, quando você quer comprar aquela coisa que você não deve comprar, lembre-se, eu tenho domínio próprio que me controla dos meus impulsos. Eu não sou dominada pelas minhas concupiscências. Aí eu queria responder à altura a esse cidadão, Senhor. O Senhor sabe que eu queria, mas amado, eu lhe trago uma boa notícia. Você tem o Espírito Santo de Deus em você, que lhe dá controle de responder na hora certa. Ah, Jesus, eu queria tanto tomar essa decisão precipitada. Se lembre, eu tenho controle, porque eu tenho o domínio próprio do Espírito, que Ele transforma os meus desejos e as minhas inclinações, e eu e você não somos mais dominadas pelas nossas concupiscências. Essa é uma obra que somente o Espírito Santo de Deus faz. E como segunda lição desta noite, a primeira é que o fruto pertence ao Espírito. Por isso, não depende de você. Essa é uma boa notícia para a tua alma. Você pode ter a capacidade de desenvolver, de manifestar em você, porque quem gera o fruto é o Espírito. A segunda coisa, qual é o objetivo do fruto do Espírito? É formar em mim o quê? Nota 10. O caráter de Cristo. Esse caráter de Cristo é fragmentado, é uma parte, eu sou alegrinha. É fruto do Espírito. Ah, mas eu não tenho muita paciência. Ah, mas eu tenho um domínio próprio, mas eu não tenho muita fé. Ah, mas não é um pedacinho, não é fragmentado, não é distribuindo um cadinho para cada pessoa. Não é assim. O fruto do Espírito é um só. É o caráter de Cristo sendo manifestado na minha vida. Esta é a obra que Deus tem para mim e para você. Muitas vezes nós ouvimos essa frase que, sinceramente, eu não gosto dela. Quem aguenta o processo para alcançar o propósito, uma coisa assim, mais ou menos. Se você suporta o processo, alcança o propósito. E todo mundo fica repetindo isso. E escreve negócio do propósito, que vai alcançar o propósito. Muitas vezes o propósito é um carro, o propósito é uma casa, o propósito é um ministério, o propósito é uma pessoa. Meus amados irmãos, sabe qual é o propósito de Deus para mim e para você? Transformar-nos à imagem de Cristo. É esse. Se você precisa suportar o processo para ser parecido com Cristo, suporte. Agora a gente fica perdendo tempo por causa de coisa, é tudo tão transitório, não é? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra, as coisas vão passar e eu estou perdendo a oportunidade de me parecer com Cristo, porque eu estou apegada a uma ladainha, um negocinho, uma besteirinha. A obra que Cristo tem para mim e para você é me fazer parecido com Ele. Esta é a obra que o Senhor tem para a nossa vida. Faça isso como uma resolução em 2026. 2026, eu tomo como uma decisão, me submeter ao Espírito Santo para que o caráter de Cristo seja formado em mim. Isso é possível, amado irmão? É. E sabe por que é possível? Porque o fruto é e não seu, e não meu. E por último, Paulo vai dizer aqui no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também
No Espírito. Ele está dizendo, você é cheio do Espírito Santo. A gente falou isso ao longo de todos os últimos 4 meses. Você é cheio do Espírito Santo, você tem ousadia para pregar. Você é cheio do Espírito Santo, você é convencido quando peca. Você é cheio do Espírito Santo, você desenvolve dons espirituais na igreja. Você edifica a igreja através dos seus dons, que bênção. E Paulo está dizendo aqui, você é cheio do Espírito Santo, você vive no Espírito, então ande no Espírito. Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo, o fruto do Espírito pertence a ele tem o objetivo de gerar o caráter de Cristo em mim, ele também tem um processo. Estou usando a palavra do momento. Qual é esse processo? É me fazer andar no Espírito. Não é simplesmente ter o Espírito em mim e fazer qualquer coisa do mesmo jeito. Eu tenho o Espírito Santo em mim que está trabalhando ali. É como você coloca, por exemplo, um bolo no forno. Você fica olhando o bolo subindo. Não, você deixa na confiança de que o fermento vai fazer o trabalho. Você não confia nisso? Você confia. Só se você for impaciente, ficar lá olhando, abrindo. A minha mãe disse que se abrir o bolo murcha. Então você precisa confiar de que o fermento vai fazer o trabalho de fazer o bolo crescer. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Ele vai fazer essa obra. Mas o que me cabe e lhe cabe? Ande no Espírito. Ande. Quem anda no Espírito sou eu e você. Paulo está dizendo, a obra é Ele quem faz, o fruto é dele, a ação é dele, mas reaja, santo. Ande no Espírito. É como, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, por que o Senhor não me usa? Por que, Senhor, eu estou aqui apagadinho? Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você se coloca diante de Deus em oração? Quantas vezes você vem à igreja para ser ministrado, encorajado, exortado? Quantas pessoas você pediu aconselhamento para crescer espiritualmente? A Bíblia vai falar sobre isso, que são instrumentos da graça de Deus, são instrumentos de Deus para a nossa vida, uma vida que eu desenvolvo a salvação. Isso não quer dizer que eu conquisto a salvação, porque ela é fruto da graça de Deus, mas eu desenvolvo, eu ajo, eu ando no Espírito. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. E Paulo vai dizer que existem, então, alguns passos para este andar no Espírito. O primeiro é reconhecer que existe uma luta entre o Espírito e a carne. Até aquele grande dia, eu e você vamos precisar respirar fundo. Espírito Santo, me ajude aqui. Eu estou tentado a fazer isso. E às vezes a gente acha que tentação é só questão sexual, obra carnal. A gente não pensa isso muitas vezes. Tentação é de dizer uma mentira. Tentação é de você olhar com inveja para alguém. Tentação de você fazer acepção de pessoas, de você ter um olhar julgador. Tentação de você dizer o que não tem que dizer, de você fazer um julgamento precipitado. Tentação de assumir um compromisso que você não deveria fazer. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós viveremos essa luta. E talvez você esteja dizendo, mas eu não sou tão espiritual, eu ainda estou lutando contra aquilo, isso aí não é para mim não. Isso é para todo cristão. Se você ainda luta, isso mostra que existe dentro de você um alerta do Espírito Santo dizendo, ei, você não pertence a este mundo não. Ande direito, ande no Espírito, isso aí não condiz com você não. Me lembro que num momento da minha vida um pouco distante do Senhor, eu tentava me encaixar no mundo e as pessoas diziam assim, tu não tem muito jeito, assim, tu fica, é meio assim. Aí eu disse, vale, meu Deus, nem para o mundo eu presto, né? Estou tentando me encaixar aqui, a pessoa está dizendo que eu não tenho muito jeito. O que era eu não tinha muito jeito? Era aquela obra do Espírito Santo dizendo no meu coração, você pertence a mim, Natália. Você não é deste mundo, existe uma luta. E nesta luta, meu amado irmão, é uma notícia abençoadora que nós trazemos aqui essa noite. Nessa luta, você e eu já somos vencedores. Isso não é maravilhoso? Nesta luta contra a carne, eu e você que pertencemos ao Senhor, que somos eleitos de Deus, que fomos predestinados desde a fundação do século, aqueles que estão na poderosa mão de Deus, de maneira nenhuma serão arrebatados dessa mão. Eu e você, nesta luta contra a carne, já somos mais do que vencedores, porque esta obra quem faz é o Espírito Santo de Deus em mim, mas
lute, ande no Espírito. Veio aquela tentação de você responder o que não tem que responder, desligue o celular. Veio aquela tentação de você passar muito tempo no Instagram, ao invés de ler a Bíblia, de buscar o Senhor, desative o Instagram, seus problemas acabaram. Desative o bicho. Teve uma tentação, você pode lutar, porque você luta com armas espirituais. A segunda coisa que Paulo vai dizer é crucifique a carne. Isso é decisivo. Se você está ali de bobeira na internet, você começa a olhar, e você viu aquele vídeo, é um pouquinho impuro, é um pouquinho indecente, mas é uma besteirinha, continua passando, continua olhando, não tem problema, isso é uma besteira, não tem problema. Tem sim. Crucifique a carne, seja radical, não, eu não vou ver não, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Ah, mas esse filme me conduz a pensar uma outra coisa. Desligue. Existe um botão vermelho no controle que significa desligar. Você tem a capacidade de fazer isso. Lute contra a carne. Crucifique a sua carne e a minha carne. E terceiro e último, ande no Espírito. Essa é uma ação que o Espírito Santo de Deus nos capacita a viver. E esse crescimento, ele é cotidiano. Nós cantamos aqui que desejamos viver obras extraordinárias. Eu também quero. Eu também quero viver o extraordinário. Eu também quero ver bênçãos extraordinárias da parte de Deus. Mas esse andar no Espírito é no dia a dia. Esse andar no Espírito é andando. No verbo fica no gerúndio. É andando. É enquanto eu estou vivendo, eu vou andando no Espírito. Qual área do teu dia a dia você precisa ser governado pelo Espírito? Qual área da sua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você ouviu essa pergunta nos últimos 4 meses. Eu quero. E eu sei que a igreja também quer. Por isso, se submeta a este andar contínuo no Espírito. Como é que a gente anda no Espírito? Não é simplesmente você estar ali, fluindo, meu Deus, como se estivesse levitando. Às vezes você não está sentindo nada. Às vezes você está orando, é como se o céu tivesse de bronze. E eu tenho certeza que não acontece só comigo. Deus, parece que o Senhor não está ouvindo. Eu não estou sentindo nadinha. Lembro que minha mãe tem um negócio de sentir chuva. Deus, ele mima minha mãe de um jeito especial. Ela orando, ela sentindo chuva. Está sentindo, eu digo nada. Não estou sentindo nada, mas pela fé eu estou andando no Espírito. Se você não sente, se você não ouve, viva pela fé, porque a Bíblia vai dizer, o justo viverá pela fé. Então não importa se as circunstâncias são extraordinárias ou não são, no seu ordinário, no dia a dia, permita que as rotinas diárias formem o seu caráter. É no fogão que o Senhor está formando o seu caráter, se submeta a isso. É por trás de um balcão, de um comércio que Deus está formando o seu caráter, se submeta a isso. É num púlpito que Deus está formando o seu caráter, se submeta a isto. É na maternidade solitária, cansativa que Deus está formando o seu caráter, se submeta a ela. Permita que os instrumentos de graça de Deus transformem o nosso caráter. Ao invés de a gente viver uma vida reclamando porque as coisas não são como a gente queria. Permita que essas circunstâncias formem em você as virtudes que Deus tem para a sua vida. E como conclusão, o fruto do Espírito, ele não é instantâneo. Não é uma coisa que quando você levanta a sua mão e diz assim, eu recebo, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vou para casa assim, operando. Não, meu filho, não é, infelizmente, não é assim. É uma obra até aquele dia. Não é instantânea, é um processo. Por isso, se submeta a esse processo com paciência, porque ele não depende de você. Também ele não é fabricável. A gente não compra o fruto do Espírito. A gente não conquista o fruto do Espírito. A gente não merece o fruto do Espírito. A gente recebe o fruto do Espírito. A pergunta não é o que eu estou fazendo. Senhor, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou agindo certo? Será que dessa vez eu estou acertando? Eu estou sendo bonzinho? Não. A pergunta é, quem está governando a minha vida? Quem governa a forma como eu reajo? Quem governa aquilo que eu desejo? Pergunte isso. Não desista do tempo do crescimento que Deus tem para você. Pode ser que na sua vida Ele esteja trabalhando bem lentamente, mas Ele está.
como um agricultor paciente, Deus age na tua e na minha vida. Com paciência. Para mim e para você, as coisas são para ontem. Se dá 4 horas da tarde, todas as roupas não estão passadas e está tudo arrumado, eu fico feito louco, porque para mim é tudo para ontem. Agora, para Deus, não. Deus, ele não se atrasa, Deus, ele não se exacerba, Deus, ele não desiste, ele não perde o relógio, ele não perde o horário, ele está trabalhando lentamente no seu coração. Se submeta a isso. Senhor, eu me rendo a essa transformação. Eu não vou ficar ofendida quando eu for corrigida. Senhor, eu vou entender a humilhação como um instrumento da tua parte. Eu vou entender o tempo do silêncio como um instrumento da tua parte. Eu vou entender o momento da circunstância que eu estou vivendo como um instrumento da tua parte, porque o Senhor está operando em mim. Busque intimidade com o Espírito Santo e não uma performance religiosa, irmã. Busque intimidade com o Espírito Santo, é relacionamento, é ouvir a palavra e não achar bonita a palavra, é essa palavra operar dentro do meu coração. Quando você ouve a palavra, ela tem que gerar no seu coração. Se você quer chorar, quer gritar, quer sair, que seja, amém. Eu também choro quando eu ouço a palavra, mas ela tem que transformar, assim, mexer com as minhas estruturas interior. Porque o relacionamento do enchimento com o Espírito Santo de Deus não é performance. Não é alguém olhar para mim e dizer, Natália é uma mulher cheia do poder de Deus. Olha como ela faz, se move, fala, sei lá. Isso pouco importa. Diz respeito ao meu relacionamento com a videira. O quanto eu estou integrada a essa videira. Por isso, porque eu estou integrada à videira, conectada à videira, eu produzo muitos frutos. E eu deixo algumas perguntas, onde Deus está interessado em trabalhar em você? Qual é a área que Deus está interessado em trabalhar em você? É a paciência? É a fé? É a alegria? Qual é a área em que Deus está operando no seu coração? Porque é o fruto do Espírito. E eu trago finalmente 3 últimas aplicações. Primeira, examine a fonte do seu coração e não apenas o comportamento. Antes de você tentar corrigir atitudes específicas, examine de onde elas estão vindo, aliás. Aí você faz as seguintes perguntas: eu tenho reagido dessa forma a partir do Espírito ou da minha carne? Essas minhas escolhas, elas nascem da minha ansiedade, do controle, do medo ou da minha confiança no Senhor? Em vez de dizer, eu preciso ser mais paciente, pergunte, em que áreas eu deixei de depender do Espírito Santo e passei a depender de mim? Uma segunda aplicação, troque o esforço isolado por práticas de dependência. Não faça sozinho, não. Ore com alguém, peça aconselhamento, leia a palavra, confesse as suas fraquezas. Pensa numa coisa triste, meus amados irmãos. A gente ouviu uma notícia assim, catastrófica, e poucos irmãos sabem, Daliana sabe, de uma notícia de uma pessoa que estava assim há tempo sofrendo, e chegou um momento de escárnio, de vergonha. Por quê? Porque no momento da fraqueza, da tentação, o momento da dificuldade, confesse os seus pecados uns para os outros, peça ajuda. Não faça esse esforço sozinho. Peça ajuda, alinhe o seu coração na palavra. E por último, avalie o seu crescimento pelo seu caráter e não pelas atividades que você desenvolve. Não é porque você está envolvido em não sei quantos ministérios, porque você recebeu um cargo de liderança, porque você sabe fazer isso. Meu Deus, fulano é bom em tudo, canta, prega, dirige, dança, vai um monte de coisa. Meus parabéns, porque você tem muitos talentos, mas avalie o seu crescimento pela sua transformação. E por último, confie que aquele que começou a boa obra em você e em mim, ele há de completá-la em nome de Jesus. Amém? Quantos gostariam de ser cheios do Espírito Santo? Eu também gostaria que ele opere essa obra em mim e em você, sobretudo transformando o nosso caráter. Vamos orar? Queria lhe convidar a colocar-se de pé. Já ficaram sentados um tempinho. E eu queria que você fizesse essa oração individual. E nós iremos agradecer ao Senhor por esta palavra. Pai querido, eu quero te louvar, porque tudo vem do Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. Nós só somos
um canal, um instrumento das tuas mãos. Tão limitado, Senhor, tu sabes o quanto somos. Mas tudo provém de ti, até a possibilidade, Deus, de uma transformação, até o desejo de te buscar, vem do Senhor. Até a fé em confiar na tua obra, ela é dom do Senhor, ela é fruto do teu Espírito. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que a tua preciosa palavra, a tua palavra que gera transformação, que gera arrependimento, a tua palavra que nos consola, que nos exorta, que nos faz crescer, que seja guardada em nosso coração esta noite. Pai, este é o último domingo de 2025, mas nós desejamos dedicar ao Senhor não apenas os nossos domingos de 2026, mas queremos dedicar a nossa vida ao Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha no nosso caráter, trabalha no nosso coração, trabalha nas áreas da nossa vida que estamos fraquejando, que somos inconstantes. Deus, trabalha em nós. O Senhor sabe as áreas individuais de cada um dos teus filhos, as lutas internas, os desânimos, Deus, o pecado que muitas vezes tem feito os teus filhos desanimarem na fé. Eu quero clamar em nome de Jesus, opera esta obra de transformação em nossos corações. Nós pertencemos ao Senhor, Deus, somos o teu povo e queremos manifestar o teu caráter, Senhor. Não queremos, Deus, manifestar uma placa denominacional. Não queremos manifestar um partido político. Não queremos manifestar um determinado tipo de comportamento. Mas queremos, Deus, demonstrar um caráter transformado, dominado, governado pelo Teu Santo Espírito. Faz essa obra na Tua igreja, Senhor. Faz essa obra na minha vida. Porque nós confiamos que somente o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos, por causa do poder que opera em nós. Obrigada pela oportunidade preciosa de ministrar a Tua palavra. Me ajuda a vivê-la, Senhor. Tu sabes como eu dependo de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa palavra. E nessa palavra também nós encontramos